Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast. E se o meu nome é Pedro Figueiredo, obrigado a quem vai acompanhando e quem vai dando feedback. E mais uma vez convidar a que partilhe este episódio ou outro qualquer que faça sentido com mais pessoas para que, lá está, mais pessoas possam refletir, possam estar se calhar até melhor, possam ter mais resultados. Então, este podcast sempre veio tentando criar aqui um ponto de encontro entre dois pilares importantíssimos, a saúde e a filosofia. A saúde, porque sem ela nós não conseguimos fazer nada, e quanto mais saúde, digamos assim, nós tivermos, maior o potencial para fazermos o que precisamos ou queremos. Por outro lado, a filosofia, ou seja, a atividade de nós pensarmos ou refletirmos sobre as grandes questões da nossa vida, que, por sua vez, têm implicações na nossa saúde, mas, mais uma vez, quanto mais saúde nós tivermos, melhor estivermos, também maior a nossa capacidade de refletir, de pensar e depois de agir. Portanto, de facto, são dois pilares que andam lado a lado, umas vezes parece que estamos claramente mais de um lado, outras vezes mais do outro. Hoje, na verdade, eu nem sei bem de que lado nós vamos estar. Ah, Parece-me que dos dois. Vamos tocar no cérebro mais uma vez, porque ele é realmente importante. Nós, sem querer repetir, mas já o fazendo em tantos episódios, fui tentando mostrar que, de facto, conforme o funcionamento do nosso cérebro, também então maior o potencial para nós estarmos a ter os resultados que queremos, porque isso vai condicionar os nossos comportamentos e as nossas ações, e essas então alcançarmos ou não os nossos objetivos. Por isso, quanto mais nós soubermos sobre o cérebro, quanto mais conhecimento nós tivermos, não para sermos especialistas, não para tirarmos licenciaturas ou doutoramentos sobre esta área, mas porque o cérebro faz parte do nosso corpo, é um órgão muito importante e se nós pudermos ter mais noções sobre o seu funcionamento melhor, até porque também já vimos, e isto está mais do que estudado, que consoante o conhecimento, neste caso a consciência, que eu tenha sobre determinadas coisas, neste caso cérebro, então eu automaticamente tenho à minha disposição um maior número de opções de comportamento. Se eu tenho mais comportamentos possíveis, se eu tenho mais caminhos possíveis, eu tenho mais potencial para diferentes resultados. Ótimo. Até porque as situações com que nos vamos deparando no dia a dia, ainda que umas possam ser parecidas com outras, todas elas são diferentes. E por isso, quanto mais hipóteses, maior a minha capacidade de adaptação a essas condições, a esses contextos, logo, maior probabilidade de sucesso. Então, hoje, pegando no cérebro e aqui mais especificamente numa questão dele funcionar ou a curto prazo ou a médio e longo prazo. Garantidamente não há ninguém que só funcione a médio e longo prazo e alguém que só funciona a curto prazo. As coisas não são assim, mas talvez possam ser um bocadinho assim quando nós entramos mais a fundo em determinadas áreas da vida da pessoa. Se calhar a pessoa, no que diz respeito à saúde, precisava aqui um bocadinho mais do curto prazo, porque se calhar tem objetivos, precisa de melhorar, pensa nisso, mas raramente entra em ação. Se calhar outra pessoa, para outra área qualquer, vai pensar que talvez fosse interessante pensar mais a médio e longo prazo, como por exemplo, sei lá, a área financeira. Para quê? Para não se ver a ser vítima de estar sempre a curto prazo a, em modo quase de fight or flight, não é? De lutar ou fugir, e se calhar vê-se a gastar demasiado dinheiro em determinadas coisas que se calhar, de um ponto de vista a médio e longo prazo, poderão não trazer tantos resultados, nomeadamente tranquilidade, segurança, etc. E se calhar precisava dessa visão maior de longevidade nessa área, se calhar noutra área já não é bem assim. Portanto, não quer colocar as coisas demasiado ou é
A ou é B, mas nós entendermos que para todas as nossas áreas, para todo o nosso dia a dia, nós, talvez, já colocando aqui um bocadinho a hipótese do episódio 2, que é, e se a nossa capacidade de trabalhar esta dualidade do curto prazo versus médio e longo prazo fosse exatamente o cerne para nós termos ou criarmos mais potencial para ter resultados. Então, vamos perceber um bocadinho mais o funcionamento do nosso cérebro. A verdade é que, não só em termos de espécie, mas também mesmo a nível daquilo que é a vida de cada um, do crescimento e desenvolvimento de cada um, nós percebemos que, por exemplo, a parte ou a zona do cérebro, do o córtex pré-frontal, é a última zona a estar totalmente desenvolvida. Também na nossa espécie, essa foi, digamos, a parte que veio mais tarde, ou que se desenvolveu mais tarde. Não quer dizer que não estivesse já lá. Portanto, isto tem que se ter sempre muito cuidado com o que se diz, porque senão vão sempre pegar em pormenores e dizer que se calhar não está 100% correto. Bom, avancemos. Portanto, interessa saber é que se esta zona é a última e que ela está muito associada à nossa capacidade de tomar decisões, de planear, de se calhar até inibir determinados impulsos, de projetar futuro, então nós vimos que na raiz o que começa a estar mais desenvolvido primeiramente é o cérebro a curto prazo. Porquê? Porque isso mexe com a nossa sobrevivência no imediato. Nós já vimos que o cérebro é o órgão que controla, basicamente, ou que se funciona aqui de maestro, nesta orquestra constituída pelos nossos vários sistemas, e ele precisa de gerir energia para estarmos em homeostase ou mais perto possível do equilíbrio e estarmos bem. Como é que ele faz isso? Pelo facto de ele ser capaz de aprender, depois guardar essas aprendizagens na sua memória, portanto, fica com essa informação para que no dia a dia, a cada momento, ele possa confrontar a informação que já tem, com a informação que vai recolhendo para tentar antecipar o que vai acontecer a seguir e garantir a sua sobrevivência, a sua continuidade, gerindo melhor os seus recursos, nomeadamente energia. Portanto, este é um modo mais primário e básico do cérebro funcionar. E por isso nós vemos que tantas vezes é desafiante para quem ainda não tem determinados hábitos, simplesmente começar, por exemplo, a fazer exercício físico. Porquê? Bom, porque isso é uma atividade que realmente, ela por si, requer muita energia. Então, requer energia a planear, a pensar que tenho que ir, o que é que preciso para ir, depois a fazer, depois a voltar. Portanto, todo o processo do ir fazer exercício físico exige energia. Se o cérebro prefere sempre, de uma perspectiva muito primária, poupar energia, claro que há aqui um grande desafio. E por isso nós vemos que, com muita facilidade, muitas pessoas a caírem exatamente neste, ah, nesta armadilha do curto prazo, que é limitar-nos a reagir a cada momento. E se formos só pensar no próprio momento, então claro que nós não vamos nos mexer, claro que nós não vamos gastar energia, claro que se calhar vamos preferir não pensar, não fazer. Porquê? Porque é muito mais, literalmente, inteligente para o corpo não gastar energia. Para além disso, nós ainda temos o, no funcionamento do nosso cérebro a libertação de determinadas substâncias, neste caso hormonas, que têm exatamente como papel nós darmos importância ao curto prazo. Porque se não houvesse nada que nos puxasse para o curto prazo, nós se calhar não
iríamos conseguir agir, ou a nossa capacidade de reagir no momento seria menor. Mas por isso, o que é que o cérebro faz? Em determinadas situações, ele liberta serotonina, oxitocina, cortisol, adrenalina, endorfinas, tudo substâncias que nos vão, digamos que, no momento, conectar ainda mais ao presente. Para quê? Para que isso tenha importância. Porque quando isso acontece em determinados momentos, quando essas substâncias são mais libertadas, há como se fosse um wake-up call para o cérebro dizer assim: "Ei, isto é importante. Olha, isto teve este impacto, isto é importante. Guarda, aprende, armazena, isto vai ser importante para mais tarde." Mas é importante que no momento haja esta libertação destas substâncias, precisamente para que nós, ou para que o cérebro garanta que nós funcionamos a curto prazo. Se há uma emergência, se calhar a adrenalina dispara, o cortisol dispara e eu ajo. Se calhar para determinadas experiências que vão ser importantes para a nossa sobrevivência, ele vai libertar as substâncias que nos dão, por exemplo, prazer. Para quê? Porque se eu tenho prazer numa determinada situação ou experiência, eu vou querer repeti-la. Porquê? Porque ela me faz bem. E então eu sou levado a fazê-la mais vezes, ainda que haja aqui alguns riscos. Mas, portanto, como há estes prémios, então eu sou levado para o curto prazo. Mas ainda bem, é de propósito, precisamente para garantir que eu haja a curto prazo em várias situações e eu garanto assim a minha sobrevivência. Mas depois temos o outro lado, que é o lado do médio e longo prazo, o lado da capacidade de nós, se calhar muitas vezes, inibirmos determinados impulsos, planearmos, projetarmos e conseguirmos agir a pensar mais à frente. Se calhar eu hoje invisto, se calhar eu hoje vou poupar para ter mais à frente. Se calhar eu hoje vou treinar ou vou me alimentar melhor, não só para agora, mas a pensar mais à frente. Portanto, existe aqui o médio e longo prazo. E mais uma vez, é incrível. A natureza, ou o que quer que nos tenha criado, teve exatamente que também criar mecanismos no nosso cérebro para nos puxarem para o médio e longo prazo. Porque se não houvesse nada, mais uma vez, a puxar, a dar-nos prazer, então seria só realmente abstrato, o futuro, mas eu não me iria preocupar minimamente com ele, eu nunca iria agir a pensar nele. Mas o que é que o cérebro fez? Criou, nomeadamente, uma substância, pelo menos esta, que hoje em dia também está muito na berra, que é a dopamina, que durante muito tempo foi associada basicamente como se fosse o prazer no ter um determinado resultado, mas não é, já se percebeu que não é. A dopamina é libertada quando eu antecipo. Quando eu começo a antecipar que vou fazer isto, vou conseguir aquilo, estou a agir para ali e, normalmente, para coisas que são atingíveis, que são concretizáveis, o cérebro liberta dopamina e isso faz-me agir, ok? E eu sinto prazer. Se isso não houvesse provavelmente esse mecanismo, nada iria, como um ímã, atrair-me para o futuro. Mas a verdade é que é exatamente esse mecanismo com que faz com que nós possamos nos desenvolver, possamos eh, desenvolver-nos enquanto sociedade, eh, pensar em objetivos, seja mais físicos, seja mais familiares, mais profissionais. É com base neste sistema que, olhando para o passado, nós podemos ver que a maneira até como nós nos relacionamos em sociedade foi evoluindo. Se não houvesse um mecanismo, sem querer repetir, mas se não houvesse um mecanismo que de facto nos atraísse para isso, nós não faríamos. Então o nosso cérebro tem várias maneiras ou estratégias ou ferramentas, como queiramos chamar,
que vão garantir exatamente que nós, tantas vezes, vamos para o curto prazo e muitas outras vezes vamos para o médio e longo prazo. Agora, se isto fosse só positivo, era incrível. Mas a verdade é que nós vamos chegando à conclusão que nunca é. Há sempre um risco. Nunca nada é 100% bom. Qual é que é o risco? Por exemplo, pegando aqui no mecanismo da dopamina, qual é o risco? É de nós realmente estarmos sempre nesta. Acabamos por entrar num ciclo vicioso do projetar, do futuro, da antecipação. Nós ficamos literalmente viciados neste processo. E quem sabe disto faz o quê? Utiliza isto a seu favor e cria produtos ou serviços que vão fazer com que as pessoas fiquem viciadas e gastem dinheiro, energia e tempo com esses mesmos produtos e serviços. Como, por exemplo, os jogos de computador, porque é que há sempre um nível, porque é que há sempre a hipótese de fazer mais isto, ter mais acesso àquilo, porque é que há também, de alguma forma, a hipótese de apostar e poder ganhar essa dopamina que é libertada no processo de talvez é possível eu ganhar. Eh, Tantas vezes no mundo do desporto também se vê isto e na nossa vida é este mecanismo que também acaba por criar aqui um bocadinho a insatisfação no que temos agora. Queremos sempre mais, ok? Mas cuidado, precisamente porque depois, se ficarmos demasiado sem termos essa noção, dependentes deste sistema, nós se calhar nunca vamos apreciar realmente os objetivos que conseguimos cumprir, se calhar o que já temos não tem quase valor nenhum, se temos ainda uma vez vi um exemplo, se vive debaixo da ponte, se calhar queremos uma tenda, se temos uma tenda, queremos uma relote, se temos uma relote, se calhar queremos uma casa, se temos uma casa, queremos se calhar um castelo e por aí fora. É este mecanismo de estar-nos sempre a puxar, mas por nos estar sempre a puxar e ficarmos dependentes dele, porque aquela sensação é tão boa e vicia, que agora nós não conseguimos dizer assim: "Bom, mas por aqui, agora, neste momento, isto é suficiente". Não. Mas também há o mesmo risco no contrário, porque é que nós vemos as pessoas de facto se calhar a terem outros vícios difíceis de libertar, como por exemplo seja do açúcar, de outras drogas, porque a verdade é que naquele momento tem-se prazer. Portanto, se há algo que num determinado momento me dá prazer, me dá energia, eh, claro que eu quero isso. O cérebro a curto prazo quer isso. Por isso ele vai ser, a palavra ou também muito usada hoje, ele vai ser procrastinador. Claramente, porquê? Porque fazer gasta energia, não quero. Comer açúcar dá-me energia, quero. Quem diz açúcar diz outra coisa qualquer, que no momento dê prazer. E se pudermos, se conseguirmos encontrar algo que tenha a capacidade de dar prazer, não só no momento, mas também nesta questão da dopamina de daqui para a frente, então nós temos uma boa arma para estarmos completamente viciados nela. Na verdade, poderia ser interessante, como por exemplo o exercício físico, só que a maioria das pessoas, quando começa a treinar, não sente logo naquele momento as endorfinas, o bem-estar, a serotonina, não. Está mais concentrada é na dor que implica o músculo estar a fazer esforço, no gasto da energia, no suor, no desconforto, no não saber fazer, se calhar tão bem. Portanto, isso tudo tem muito mais peso do que o resto. Logo, a curto prazo, não gosto e tem muito gasto de energia. Né? Eu até posso saber que o exercício no final me vai dar muita saúde, longevidade, pronto, mas isso na verdade não há, parece que não há aqui nada palpável que me puxe exatamente para fazer. Há outras coisas que realmente me dão muito mais prazer no momento e que me puxam a procurar mais vezes. Daí todos os vícios
possamos encontrar nas pessoas. Ok? Portanto, o modo como o cérebro funciona nesta dualidade do curto prazo versus, ou mais, se calhar não é bem versus, médio e longo prazo, tem imensas vantagens, como já vimos. Primeiro, sobrevivência. Segundo, desenvolvimento, crescimento, evolução. Também tem riscos se nós não estivermos atentos e não tivermos a noção disto, porque de repente vemos-nos viciados para um lado ou para o outro ou para os dois nesta, neste, nesta tomada de decisão para determinados comportamentos que na verdade não nos dão os resultados que nós queremos daqui para a frente, nomeadamente saúde. Então, aquilo que se foi pensando, como é óbvio, é de que maneira é que se calhar eu posso desenvolver mais este equilíbrio de eu intencionalmente, quando me interessa, ir para o médio e longo prazo e de vez em quando me interessa, ir para o curto prazo. E uma das estratégias melhores é a meditação. Estou-me a rir porque este tópico mexe sempre um bocadinho comigo, na perspectiva em que isto passou do ninguém quer saber, é uma fantochada para uma moda. Pronto, como é óbvio, é sempre assim, de um extremo para o outro. Depois vieram palavras, e nomeadamente palavras que muitas pessoas não souberam sequer dar o significado correto. Uma delas foi o mindfulness, que das primeiras vezes, se calhar, que eu ouvi falar de mindfulness, a indicação que me davam era para tentar não pensar em nada, para tentar me abstrair, para tentar entrar literalmente na caixinha do nada, no vazio, para libertar, para poupar. Mas estas pessoas não entenderam sequer qual é que era o objetivo. O objetivo do mindfulness ou de uma meditação não é não pensar. O objetivo, como se nós pegarmos até inclusive na palavra, que isto é tão simples como pegar na palavra, se nós pegarmos noutras palavras que nós já conhecíamos antes, como happiness, ou seja, o estado de felicidade, mindfulness, mindfulness, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a nossa mind, a nossa mente esteja full, esteja cheia. Cheia não é assoberbada, é a capacidade de nós concentrarmos a sério em determinada coisa, que pode ser a respiração, pode ser uma ideia, um projeto, pode ser em algum desafio que estejamos a passar, é pegar num tópico e levá-lo a fundo. Isso é que é meditação. Portanto, do mais básico ao mais complexo, a verdade é esta, se calhar a grande palavra é atenção, é concentração, mais do que meditação, etc. Pois juntam-se muitas palavras e se calhar muitas delas até sinónimos, mas uma das grandes estratégias para nós realmente podermos mais facilmente, intencionalmente, usar este modo de curto prazo versus médio e longo prazo é trabalhar a nossa capacidade de atenção. E isso implica, muitas vezes, realmente nós pararmos, tirarmos tudo o que se calhar está à nossa volta, abstrairmos inclusive do que estamos a ver, da maioria dos nossos sentidos, daí muitas vezes as pessoas fecharem os olhos e etc. Para quê? Só porque nós queremos é o mínimo de estímulos a entrar e queremos só focar-nos naquele determinado estímulo, que lá está. Pode ser, na verdade, eu posso ter os olhos abertos, tapar os ouvidos e estar só focado naquilo que eu estou a ver. Pode ser exatamente o contrário, estar só focado no que eu estou a ouvir. Pode ser focado só naquilo que eu estou a sentir no meu corpo. Pode ser focado naquilo que eu quero pensar, ok? Mas esta diria que é a estratégia mais básica, fundamental, que implica o mínimo dispêndio de energia, de tempo e de dinheiro para nós podermos trazer-nos para o momento presente para, se calhar, controlarmos melhor, talvez, não só o comportamento no momento, mas também pensar
no futuro. Outra estratégia muito simples, que está mais do que estudada, é nós colocarmos-nos a alcançar pequenos objetivos. Não é objetivos de uma vida, não é o projeto não sei quê, não é daqui a 10 anos eu quero não sei o que mais. Isso também pode acontecer, mas se nós queremos utilizar as tais vias dopaminérgicas para nos fazer mexer, então o melhor são pequenos objetivos. E o pequeno objetivo pode ser só mesmo para hoje. Daí uma checklist com as coisas que eu quero fazer no dia, simples, concretizáveis, não é uma lista de 50, se calhar são duas ou três mesmo muito importantes para mim, se calhar só uma, mas que ainda por cima são facilmente concretizáveis, ainda que sejam diferentes daquilo que eu estava a fazer, é o suficiente para eu sentir realmente os benefícios da dopamina e isso me fazer agir. Agora, se eu, por exemplo, agora vem um exemplo muito, se calhar, muito básico, mas e relativamente parvo, peço desculpa a expressão, mas se eu nunca bebi água, se calhar eu dizer que vou começar a beber 2 ou 3 litros de água é demasiado. E o que é que isso vai fazer? Não me liberta dopamina, e eu se calhar não vou beber água, não vou pensar em mais nada disso e desisto ainda antes de sequer de tentar começar. Agora, se eu disser que o meu primeiro objetivo em relação à água é beber meio copo de água ou um copo com água, pô, isto para mim, ok, epá, eu sinto que sou capaz, eu quero fazer isto é importante para mim, dispara a dopamina e a probabilidade de eu se calhar fazer é maior. Portanto, isto estamos sempre, como é óbvio, a simplificar todos os processos, até porque há muitas coisas que nós nem entendemos como é que funcionam. Mas daquilo que entendemos que funciona, vamos tirar partido disso. Portanto, por um lado, muitas vezes nós queremos trazer para o momento presente, para sermos capazes de parar e tomar a melhor decisão possível no momento, e por outro lado, outras vezes nós queremos algo que nos puxe para a frente e daí os pequenos objetivos. Portanto, fica aqui a sugestão de se calhar até refletir um bocadinho mais sobre em que áreas da vida e qual é o impacto que isso tem tido, em que nós se calhar nos vemos mais a funcionar a curto prazo e noutros se calhar a médio e longo prazo, se calhar nos procrastinamos mais e noutros não pensamos nem pouco nem mais nem menos sequer no dia da manhã e é tudo agora. E o que é que se calhar podemos fazer para, nessas mesmas áreas, fazer um bocadinho diferente e poder ter resultados diferentes. Fica aqui a sugestão, espero que tenha sido útil adquirir mais conhecimento sobre o seu cérebro, sobre a maneira como ele funciona e como o pode otimizar para ver, digamos, os resultados que pretende. Até uma próxima vez, até um próximo episódio e até lá, cuide de si.